Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu tenho uma novidade para vocês aqui no meu canal. Eu vou começar hoje a passar a lição de jovens. Eu passo a lição de adulto da escola sabatina e vou começar a passar a lição de jovens. É essa novidade que eu tenho aqui para vocês aqui no meu canal. E antes de eu falar desse assunto da lição de jovens, que é a promessa da aliança, que é a lição de número 1, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Na lição de jovens, começa na parte de domingo e termina no sábado. É diferente a lição de jovens. A lição de adulto começa na parte de sábado e termina no domingo, na sexta-feira. Começa no sábado, a lição de adulto, e termina na sexta-feira. E a lição de jovens começa no domingo e termina no sábado. É diferente. A lição de jovens também é muito importante a gente passar, porque os jovens precisam da palavra de Deus. A palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é uma orientação para nós. Então a lição de número 1 da lição de jovens tem como tema promessas da aliança. E começa assim: a geração de Josué chegou a um momento decisivo na história de Israel. Eles precisavam fazer a escolha. Estavam prontos para seguir em frente pela fé, enfrentar os gigantes e entrar em um território totalmente desconhecido. A história registrada nesse livro é um convite a abandonar os medos e as dúvidas e tomar posse das bênçãos que Deus continua oferecendo. Depois de 40 anos cansativos de caminhada pelo deserto, Israel estava finalmente prestes a receber a herança que Deus havia prometido a Abraão, mais de 400 anos antes. Josué foi o instrumento que o Senhor usou para torná-la realidade. Para entender de verdade o livro de Josué, é essencial entender antes como começou a aliança entre Deus e Abraão. Lá no Jardim do Éden, Deus já havia revelado seu plano de salvar a humanidade caída por meio de um libertador que esmagaria a cabeça da serpente, que está lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Esse libertador é quem é? É Jesus Cristo. Esse foi o libertador que Deus enviou para salvar a humanidade caída. É Jesus Cristo, que foi enviado à terra através de Deus. Geração após geração, o povo de Deus esperava a chegada desse descendente prometido. Quando apareceu Abraão, quem apareceu a Abraão? Jesus apareceu a Abraão. Deus renovou essa promessa e o chamou para ser o ancestral daquele que viria. Mas o plano de Deus não era apenas incluir Abraão na linhagem do Messias. Era muito mais do que isso. A aliança também envolvia um território, uma região fértil e estratégica, situada exatamente na encruzilhada de 3 continentes: África, Ásia e Europa. A promessa de uma grande descendência somada a esse território, tão bem localizado, indicava que a herança de Abraão seria extraordinária. Mas, ao aceitar esse chamado, Abraão ainda precisava entender algo fundamental: aceitar o chamado de Deus para transformar o mundo também significava aceitar que tudo aconteceria no tempo dele, do jeito dele e segundo a vontade dele. A história de Abraão lança luz sobre o livro de Josué e nos mostra o essencial: aprender a entregar tudo e confiar por completo,
Foram justamente essas características que deram a Josué e ao povo de Israel a vitória na conquista de Canaã. Se quisermos abraçar a herança que Deus tem para nós, vamos precisar repensar paradigmas e renunciar a ideias prontas, deixando que Ele nos conduza por caminhos que talvez nem imaginamos. Então essa aqui foi a parte de domingo. Agora nós vamos para a parte de segunda-feira. Vai falar de aliança com Abraão. Quem fez aliança com Abraão? Foi Deus. Então aqui vai falar sobre a aliança com Abraão. Abraão deixou sua terra natal sem saber para onde ia. Aqui em Hebreus 11, verso 8, diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O que isso quer dizer, esse verso? Que Deus falou a Abraão: sai daí da terra que você está e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu pela fé. Ele acreditou em Deus. Pela fé, Abraão saiu e foi. E Deus foi guiando Abraão até a terra que ele mostraria para Abraão. Então Abraão saiu da sua terra pela fé. Continuando. E logo descobriu que o caminho não seria tão simples, nem tão direto. Quando ele talvez imaginasse uma fome, atingiu a região, forçando-a a fugir para o Egito, onde mentiu para se proteger, e acabou sendo resgatado por Deus. Apesar desse começo nada animador para uma jornada tão grandiosa, ele se reergueu e seguiu em frente, construindo sua vida em torno de um relacionamento com Deus. Com o passar dos anos, a fé de Abraão foi testada várias vezes. Ele e sua esposa, Sara, estavam envelhecendo e o filho prometido ainda não tinha vindo, mesmo depois de Deus ter dito que a família dele se tornaria uma grande nação. Em Gênesis 12:2 fala o seguinte, olha o que fala em Gênesis 12, verso 2, fala que Deus ia fazer de Abraão uma grande nação. Deus falou assim: Abraão, você vai ser uma grande nação. É isso que eu vou fazer de ti. Às vezes, esperar o tempo de Deus é ainda mais difícil do que acreditar que Ele pode cumprir suas promessas. A fé exige o quê? O que a fé exige? Confiança. Mas também a fé exige paciência e entrega. Então a nossa fé tem que ser o quê? Confiante, paciente e entrega. Saber esperar. Depois de resgatar seu sobrinho Ló de uma situação perigosa em que havia sido feito refém, Abraão voltou para casa, tomado por dúvidas e ansiedade. A vitória tinha sido real, mas ele se preocupava com as possíveis consequências. Foi nesse momento que Deus se aproximou dele com uma visão para acalmar seus temores. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Em Gênesis 15:1 diz o seguinte: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Então Deus falou para Abraão: eu sou o seu escudo. Não tenha medo, fique tranquilo, eu estou contigo. Grande será a sua recompensa. Gênesis 15, verso 1. Mesmo com essa garantia, Abraão ainda se perguntava por que Deus não lhe havia dado um filho. Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Ele desejava sinceramente um sinal claro de que a promessa divina era verdadeira. Deus respondeu afirmando que ele teria sim um filho seu.
Apesar das circunstâncias, Abraão escolheu crer nessa promessa, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Em Gênesis 15:6. Ele exerceu sua fé confiando que Deus podia fazer tudo o que havia prometido. Em Romanos 4, verso 20 a 22. Simples assim, mas, ao mesmo tempo, profundamente desafiador. Foi então, sob um céu estrelado, que Deus oficializou sua aliança com Abraão, em uma cerimônia solene. Hoje em dia, costumamos afirmar acordos com as assinaturas em contratos, mas, nas culturas do Antigo Oriente Próximo, alianças e tratados muitas vezes eram formalizados com o sangue de um sacrifício. O corpo de um animal morto simbolizava o que poderia acontecer com uma das partes, caso rompesse o acordo. Esse ritual foi a forma como Deus prometeu com toda a seriedade que jamais esqueceria ou deixaria de cumprir tudo o que havia prometido a Abraão. Então essa foi a parte de segunda-feira, parte de terça-feira. Os habitantes de Canaã. Se o único objetivo de Deus fosse encontrar uma terra para os descendentes de Abraão, ele poderia simplesmente tê-los conduzido a um território desocupado. Mas não foi isso que ele fez. Deus escolheu entregar a eles uma terra que já era habitada por diversas nações, sabendo que isso envolveria inúmeros conflitos. Se ele não se importasse com elas, poderia tê-las expulsado de imediato e dado a território à família de Abraão. Em vez disso, o Senhor adiou a conquista de Canaã por mais de 400 anos. Durante todo esse tempo, ele ofereceu misericórdia a povos que se afundavam cada vez mais em todo tipo de perversidade. Em outras palavras, Deus estava acompanhando de perto o avanço do mal entre aquelas nações e só daria a terra ao povo de Abraão quando eles tivessem ultrapassado o ponto sem volta. Em Gênesis 15:16 diz assim: na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, o que esse verso quer dizer? Que Deus estava oferecendo a sua graça para aqueles outros povos. Mas aqueles outros povos não aceitaram a graça de Deus. Porque a graça de Deus é para todo mundo. A salvação de Deus é para todos que aceitam a Ele. Deus, Ele não rejeita ninguém. Mas se a pessoa aceitar a salvação, Deus aceita a nação. Porque Deus, que fala em Ezequiel 18, verso 32, Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém. Se convertam dos seus maus caminhos e se entregam a mim. Deus não tem prazer na morte de ninguém. A salvação é para todos. Por isso que fala, a maldade não atingiu a medida completa, porque Deus estava oferecendo a sua graça para aqueles outros povos. Mas eles não aceitaram a graça de Deus. Vocês lembram da história de Nínive? Quando Deus envia o profeta Jonas em Nínive para pregar a palavra, o que acontece com os ninivitas? Eles abandonam o pecado. O rei de Nínive, ele se veste de pano de saco, todos os povos, todos os habitantes de Nínive se vestem de panos de saco e se arrepende dos seus maus caminhos e se entrega a Deus, e Deus não destruiu a cidade de Nínive. Olha a graça de Deus. Devemos entender a conquista de Canaã liderada por Josué como um ato de julgamento divino contra os habitantes de Canaã que haviam promovido e normalizado rituais pagãos que envolviam todo tipo de distorção sexual, promiscuidade, incesto, relações entre pessoas do mesmo sexo, sacrifício de crianças
até relações sexuais com animais. Olha o que esses outros povos estavam fazendo. Relações sexuais com animais, eles sacrificavam crianças a deuses pagãos. Tudo isso acontecia lá, entre esses povos. Olha só como é que estavam esses povos. Deus oferecendo a sua graça para esses povos e eles não aceitaram a graça de Deus. Por isso que esses povos foram destruídos por Deus. Se vocês quiserem ver isso que acontecia lá, está lá em Levítico 18, verso do 6 a 23. Olha o que diz aqui. O sacrifício infantil era um costume religioso comum, no qual crianças eram queimadas vivas como oferta aos supostos deuses. Olha o que estava acontecendo lá, que esses povos faziam. Eles sacrificavam crianças a supostos deuses pagãos. Essas práticas vinham acompanhadas de feitiçaria, invocação de mortos e outros costumes espiritualistas que afundavam essas culturas em trevas cada vez mais profundas. Israel seria um instrumento de juízo de Deus contra as nações que já tinham se fechado totalmente para o bem e mergulhado de vez no mal. Quando Deus disse a Abraão que sua família ainda não podia herdar a terra prometida, ele deixou claro que a conquista de Canaã seria um juízo contra os povos ímpios, algo comparável ao dilúvio ou à destruição de Sodoma e Gomorra. E antes de destruir essas cidades, Abraão fez a Deus a mesma pergunta que muitos de nós fazemos diante de momentos difíceis de juízo divino. Será que vais destruir o justo com o ímpio? Ele queria ter a certeza de que Deus não destruiria sem distinção inocentes e culpados juntos. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então Deus, ele não ia destruir o justo. Que Abraão quis dizer? Que Ló estava lá, que Ló era justo. Por isso que Abraão estava perguntando para Deus se ele ia destruir o justo com o ímpio. Não, Deus não vai destruir os justos, vai destruir o ímpio. Parte de quarta-feira. Momento hipertexto. O que é mais difícil? Crer que Deus se importa ou confiar apesar da espera? Essas são questões que deveriam fazer parte da nossa reflexão pessoal, nos levando a algumas possíveis conclusões. A vida cristã nunca será linear. O externo, o interno, o contexto, os gatilhos, as armadilhas. Há inúmeras maneiras de experienciarmos os altos e baixos da caminhada espiritual. A boa notícia é que as promessas de Deus não estão limitadas às circunstâncias ou aos percalços. Nesse caso, precisamos nos lembrar de que Ele sempre termina aquilo que começou em nossa vida. Contudo, patologicamente ansiosos como somos, pode ser que as dificuldades sufoquem nossa fé. Pode ser também que nos precipitemos tentando ajudar Deus a ser Deus. Nem tudo poderemos fazer, mas se tem algo que podemos desejar, exercitar é a capacidade de discernir com o apoio do Espírito Santo. Para isso, você terá que reorganizar sua rotina e interesses, a fim de um silêncio, oração e meditação. Deixar Deus dirigir sua vida, dando a você, se necessário, mais paciência para esperar nele. Compare o modo como os versículos a seguir nos ajudam a entender melhor o propósito de Deus para a família de Abraão e para a terra de Canaã, bem como para a nossa própria vida. Primeira, promessa de Deus a Abraão. Exemplos da intervenção de Deus em lugares dominados pelo pecado. Prática dos cananeus.
Rede semântica é como um mapa mental composto por palavras e conceitos relacionados entre si e formados a partir de um elemento-chave. Veja o exemplo e faça o seu. Então, essa foi a parte de quarta-feira. Continuando aqui. Parte de quarta-feira, vamos para a parte de quinta-feira. O filho prometido. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele mais uma vez e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Foi então que Deus reafirmou os termos da aliança, instituiu a circuncisão como sinal de consagração. E nesse contexto, ele revelou algo surpreendente. Sara, esposa de Abraão, mesmo aos 90 anos, teria um filho, que está lá em Gênesis 17, verso 15 e 16, que diz o seguinte: Disse também Deus a Abraão: De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Então Isaac era o filho da promessa que Deus estava prometendo a Abraão, que Sara seria a mãe aos 90 anos. A reação de Abraão foi cair com o rosto em terra. Em seguida, ele tentou lembrar a Deus que já tinha Ismael. Mas o Senhor respondeu com paciência e misericórdia, deixando claro que não havia engano algum. Sara, sim, teria um filho em sua velhice, um filho do milagre. O nascimento de Isaac mostrou que Deus é capaz de cumprir suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível. Tudo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Sara, aos 90 anos, foi mãe. Deus deu a Sara a um filho da promessa, Isaac. Pensou? Sara, aos 90 anos, foi mãe. Imagine como ela ficou, a felicidade dela de ter um filho na sua velhice. O que é impossível para você? É um problema que você está difícil de resolver? Vá a Deus, ore a Deus. Senhor, isso está sendo impossível para mim. Mas para o Senhor não é. Me dê uma solução, Senhor, para resolver. E Deus vai te dar a solução na hora certa e no momento certo. Isaac cresceu e se tornou um jovem. Foi então que Deus colocou a fé de Abraão à prova mais uma vez. Pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Em Gênesis 22, 2 diz assim: Então Deus disse: Tome seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22, verso 2. Então ali Deus estava testando a fé de Abraão de novo. Falou para Abraão pegar seu único filho que ama para sacrificá-lo. Deus estava mostrando isso para Abraão. Que esse verso que nos diz que Deus enviaria seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz. Jesus seria o sacrifício. Por isso que Deus falou para Abraão oferecer seu único filho para ver se Abraão ia negar a Deus ou não. E Abraão não negou a Deus. Abraão obedeceu e foi. Todas as esperanças de Abraão estavam concentradas naquele filho. O próprio Deus havia dito que Isaac era a parte essencial da aliança. Mas agora, ele pedia a Abraão que entregasse justamente aquilo que ele mais valorizava. E Abraão obedeceu, crendo que, se fosse preciso, Deus traria Isaac de volta à vida,
para cumprir sua palavra, que está lá em Hebreus 11, versos 17 ao 19, que diz assim, olha só, pela fé Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então, se Abraão sacrificasse Isaque ali, Deus traria Isaque de volta, porque Isaque era o filho da promessa, que Deus prometeu para Abraão e Sara. E Abraão, ele obedeceu, ele não duvidou de Deus. Pela fé, Abraão foi até o monte que Deus mostrou para Abraão. E Abraão, quando estava para sacrificar seu filho Isaque, ele ouviu uma voz do céu: Abraão, Abraão, eu sei que tu creu, que tu me obedeceste, não mate o garoto. Olha ali, Abraão, o cordeiro que está ali. Aquele cordeiro simbolizava Cristo. E Abraão pegou aquele cordeiro e sacrificou ali. Olha como Deus é. Esse carneiro, continuando aqui, Deus honrou essa fé. Deus honrou a fé de Abraão. Não apenas poupou Isaque, como também providenciou um carneiro preso entre os arbustos, um substituto para o sacrifício. Esse carneiro simbolizava o auge da aliança, todas as promessas feitas a Abraão, o filho à terra de Canaã, a formação de uma grande nação, apontavam para um único acontecimento, o Messias, o Filho unigênito de Deus, sacrificado pelos pecados do mundo inteiro. O verdadeiro propósito da aliança com Abraão era preparar um povo a um lugar para que o Cordeiro de Deus fosse apresentado ao mundo. Vamos ver João 1, verso 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que é o Cordeiro de Deus? É Jesus Cristo. Jesus Cristo que iria morrer na cruz e iria tirar o pecado do mundo. Jesus ia morrer por nós. Aquele Cordeiro que Deus enviou para Abraão simbolizava Cristo, que morreria em nosso lugar. Apresentar Jesus ao mundo continua sendo o propósito da aliança de Deus e também do chamado que ele faz a cada um de nós. Parte de sexta-feira, antes do juízo, a misericórdia. À medida que a iniquidade se multiplicar e o desprezo pela lei de Deus se tornar mais evidente, aqueles que realmente o amam buscarão um nível mais elevado de santidade. Devemos ter sempre em mente que estamos nos aproximando rapidamente daquela crise da iniquidade humana em que será necessário que Deus intervenha. Os amorreus habitavam a terra de Canaã, e o Senhor havia prometido essa terra aos israelitas. No entanto, um longo intervalo de tempo precisava se passar antes que o povo de Deus tomasse posse dela. E o Senhor explicou o motivo: a iniquidade dos amorreus ainda não havia atingido seu limite. Portanto, sua expulsão e destruição só poderiam ser justificadas quando tivesse enchido a medida da culpa. A idolatria e o pecado já marcavam seu caminho, mas o nível de culpa ainda não era tal que justificasse uma destruição completa. Em seu amor e compaixão, Deus permitiria que mais luz brilhasse sobre eles, luz mais clara e distinta. Ele lhes daria a oportunidade de testemunhar o poder maravilhoso de sua atuação, para que não tivessem desculpas para continuar no caminho do mal. E é assim que Deus age com as nações. Durante certo tempo de graça, Ele revela paciência com nações, cidades, indivíduos. Mas quando fica claro que não virão
a ele para receber vida, então seus juízos são enviados sobre eles. Chegou o momento em que os amorreus enfrentariam o juízo de Deus, e chegará também o tempo em que todos os transgressores de sua lei saberão que Deus não inocenta o culpado. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Eclesiastes 8, verso 12 e 13, diz assim: o ímpio pode cometer 100 de crimes, e apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele, para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e seus dias, como sombra, serão poucos. Então os ímpios que não se arrependerem serão destruídos por Deus. Deus, ele dá a sua graça para todos, como eu falei, para todos. A graça de Deus é para todos que aceitam a Deus. Todas as nações são bem-vindas para Deus. Quando aceitam a Deus, Deus não destrói a cidade, não destrói aquela cidade, como não destruiu Nínive. Então a salvação é para todos. Deus aceita todo mundo. Basta as pessoas se entregarem a Deus. Precisamos refletir com seriedade sobre a forma como Deus lida com nações e indivíduos para que não sigamos um caminho que nos leve à ruína pela transgressão da sua lei. Valorizemos cada bênção, cada raio de luz vindo do céu, seja em advertências, repreensões ou sinais de misericórdia enviados a nós. Não sejamos como aqueles que desprezam a paciência de Deus. Então, Deus, ele é misericordioso para com a gente. Deus, ele dá a sua graça de graça. Basta nós acertarmos a salvação que Deus nos oferece. Parte de sábado. Sem GPS, só fé. Quem saiu sem GPS e foi para a cidade que Deus ia mostrar? Foi Abraão. Abraão não tinha GPS para guiá-lo. Quem foi seu guia? Foi Deus. Abraão só fez o quê? Só saiu e foi pela fé. Olha que diz aqui em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então Abraão saiu pela fé. Isso aqui é a parte de sábado. Olha que diz: imagine sair de casa com uma mochila nas costas. Imagine, sem destino certo, sem endereço, sem Waze, sem mapa, só com uma certeza: Deus mandou ir. Foi isso que aconteceu com Abraão. Parece loucura, não é mesmo? Mas é exatamente isso que Deus muitas vezes espera de nós. Uma fé que caminha mesmo no escuro. É isso que Deus espera de nós. Abraão não tinha rota, só uma ordem. E mesmo assim ele foi, deixou casa, estabilidade, planos e saiu com a confiança de que a voz que o chamava era digna de obediência. Isso nos ensina a primeira grande verdade: fé genuína em entregar tudo e confiar por completo. No mundo de hoje, em que tudo é calculado, planejado, gerenciado, confiar sem controle parece insano, mas é justamente aí que a fé começa, quando não temos mais controle, mas escolhemos confiar em quem tem. Deus não deu a Abraão uma prévia do caminho, nem um spoiler do fim. Apenas disse: sai, e ele saiu. Quantas vezes queremos saber todos os detalhes antes de obedecer? Quantas vezes deixamos o medo nos paralisar, porque não sabemos o que vem depois?
Abraão nos mostra que às vezes obedecer é dar o primeiro passo, sem ver a escada inteira. Mas a segunda lição dessa história é ainda mais difícil. Às vezes, a fé exige que digamos sim ao não de Deus. Dizer sim ao plano dele quando ele diz não para o nosso. Isso dói. Porque nem todo não de Deus é punição, mas sim proteção. Redirecionamento. Abraão teve que abrir mão até mesmo de promessas, e mesmo assim confiou. Fé madura não é apenas acreditar no que Deus pode fazer, mas continuar confiando quando Ele decide fazer diferente do que esperamos. A fé que agrada a Deus é aquela que se rende, que obedece sem entender, que diz amém, mesmo quando o coração queria dizer por quê. E nessa fé que Deus constrói histórias extraordinárias. Então nós aprendemos aqui a história de Abraão, que Deus falou, sai daí, da sua terra, e Abraão saiu pela fé. E Abraão acreditou e saiu pela fé, que Deus estava guiando ele até a terra prometida. Então isso é ter fé. Fé exige o quê? Paciência, confiança e saber esperar. Se você pedir alguma coisa para Deus, se Deus não fez isso agora, porque não é a hora. Nós temos que saber esperar. Quando Deus falar que é a hora, vai acontecer. Então essa foi a lição número 1 de jovens. É a primeira vez que estou passando essa lição de jovens. Eu vou passar muitas vezes. Então essa foi a lição de número 1, promessas da aliança. Então que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da colaboração de vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém? E até meu próximo vídeo. Tchau!